Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Lacerda Machado. É um gosto ouvi-lo porque é um contador de histórias inato e isso é algo que eu aprecio e que traz a vantagem pela sua memória, que já demonstrou excepcional, será de grande utilidade àquilo que nós aqui estamos a tentar perceber. Eu vou começar pela operação do Brasil e naquilo que disse, ou seja, que esta operação, chamo o consórcio entre uma empresa do Sr. Stanley O e a TAP para comprar a Varig, com o objetivo de viabilizar a Varig. Neste consórcio, a TAP dispunha de 15% e a empresa do Sr. Stanley O 85%. Confirma isso? Eu confirmo que uma empresa chamada Geocapital, que o Dr. Stanley O era acionista minoritário, eu vou dizer outra vez, acionista minoritário, ficou com 85% da Reaching Force e a TAP ficou com 15%, com uma diferença importante que foi a TAP, obviamente, não pôs dinheiro nenhum. O Sr. disse que a TAP não pôs dinheiro porque não tinha condições, mas em 2005 a TAP encomendou 10 A350. A TAP encomendou 10 A350 porque a Airbus lhe pediu para encomendar. Eu agora vou reproduzir. Não tenho conhecimento direto e, portanto, são das imensas conversas que ao longo dos anos tive o gosto de ir tendo com o Sr. Engenheiro Fernando Pinto, pessoa pela quem tenho uma admiração incontida, como aliás já tenho aqui dito. A TAP, quando começa o movimento de consolidação envolvendo a TAP, se lembrarão, houve um primeiro processo de privatização imposto pela União Europeia em 1998, que vem, aliás, de uma imposição de 1994, e surge a Swissair, que não é a mesma Suíça dos dias de hoje, que percebe, aliás, que ia haver consolidação e procura formar o grupo Qualiflyer. E toma posição na Sabena belga, que morreu com a sua adquirente Swissair, hoje há a Brussels, que pertence à Lufthansa, e nesse quadro encomendam aviões novos A330. E essa encomenda de aviões A330 nunca verdadeiramente veio a ser executada, cumprida, porque era uma das razões da consolidação é fazer compras em conjunto, conseguindo, como eu também já disse, ninguém paga o preço de catálogo dos aviões. Aí uma auditoria que eu confesso que não vi, mas deve ser uma fantasia, é o que me ocorre, porque não sei bem qual é o comparável, mas alguém que tenha pedido e tenha lido. Auditoria que tinha uma finalidade que, aliás, não passou da porta, que a Airbus nem sequer admitiu que as pessoas passassem da porta para ir falar sobre esse assunto, porque era para obter ainda mais, creio que, descontos nestes aviões que estão por entregar ainda. E, portanto, diria que é uma auditoria que prestou um serviço ao contrário daquele que foi imaginado. Mas, dizia eu, esses 330 nunca foram entregues e terá sido, disse o engenheiro Fernando Pinto, a própria Airbus a abeirar-se da TAP e a dizer temos aqui uma maneira de os compensar, que é os senhores serão os primeiros a poder receber os A350. Já agora, sempre que há um modelo novo para ser lançado, até começarem a aparecer as primeiras encomendas com expressão, os próprios fabricantes, agora são dois, essencialmente, a Boeing e a Airbus, a Embraer, que ficou solteira porque estava a fundir-se com a Boeing para responder à fusão entre a Airbus e a Bombardier com a fabricante dos ATR italiana, que está hoje integrada na Airbus, mas dizia eu, verdadeiramente, a TAP estava a fazer um favor à Airbus para a Airbus poder anunciar que já tinha encomendas da A350. E tudo aquilo eram opções, que é outra forma muito habitual de, enfim, quem acompanha isto sabe que quando há festivais aeronáuticos são anunciadas encomendas gigantescas, sendo que grande parte delas nunca passam desse anúncio.
Mas, portanto, a TAP estava com 15% nesta operação, 85% tinha a outra empresa. E como é que a TAP aceitou, caso não se concretizasse o negócio, ficar ela com o ónus todo do negócio? Ela acabou por ficar com as vantagens todas, como aliás demonstrado por ser o melhor investimento que fez em 50 anos. O que, desde o primeiro dia, estava acordado, escrito, era justamente que havia a opção de desfazer aquele conjunto se não se conseguisse alcançar o objetivo de viabilizar comprar a Varig. Era a ideia. Porquê? Porque isso se não se conseguisse para a Geocapital, não fazia nenhum sentido permanecer. E, verdadeiramente, a Geocapital o que fez foi corresponder a partir das conversas que se foram estabelecendo sobre isso, corresponder a um pedido do engenheiro Fernando Pinto de arranjar uma maneira de habilitar a TAP a corresponder ao pedido que tinha sido feito para salvar a Varig. E, portanto, desde o primeiro momento que estava claramente acordado entre todos que se não se obtivesse aquilo que correspondia ao propósito comum da operação, que a TAP ficaria com a Reaching Force, tendo obviamente que encontrar meios para devolver à Geocapital aquilo que tinha sido avançado. Quem é que no Governo autorizou esta operação? Ninguém, que não tinha que autorizar. Mas o Ministério das Finanças, pelo Secretário de Estado, não aprovou, teve dúvidas e solicitou uma auditoria à AVEM, a este negócio da AVEM, à IGF. Soube das conclusões desta auditoria? Eu não soube das conclusões da auditoria, mas tive a ocasião, anos depois, de falar com o Sr. Secretário de Estado e explicar-lhe que provavelmente se tinha equivocado. Mas o Sr. Doutor diz que se tinha equivocado, mas no fim deste negócio, nestes moldes que diz, a TAP pagou 21 milhões à Geocapital e era de uma empresa que tinha um passivo de 100 milhões de euros. E veio a ter entre 10 a 12 mil milhões de receita. O senhor tem que precisar porque o senhor no encontro de agências de viagem disse que eram 13 mil milhões, portanto faltou aí 1.000 milhões. Até pode ser mais, Sr. Deputado. Eu faço uma conta grosseira e, portanto, faço por defeito e não por excesso. Mais 1.000 milhões, menos 1.000 milhões. Mas, Sr. Doutor, diga-me uma coisa. Em 2007, a TAP anunciou que recuperaria o investimento da VEM em 8 anos. Isso não se verificou. Eu já não estava, não lhe consigo dizer em que é que assentava essa previsão. Eu acredito que sim. Vamos lá ver. Havia... O problema com a VEM era os 4.500 empregados, manifestamente excessivo. E porquê 4.500 empregados excessivo? Porque a VEM, no conjunto do grupo Varig, a certa altura era a única que tinha tesouraria e cash flow, porque prestava serviços a outras companhias aéreas. E, portanto, a Varig foi usando esse cash flow e essa tesouraria para se manter a voar e a operar. Primeiro problema. E depois o conjunto de dívidas, as tais contingências fiscais, laborais, a Segurança Social brasileira, uma miríade de pequenos impostos, apetecia-me dizer taxas e taxinhas, que havia por ali. Todavia, a VEM tinha um valor intrínseco que resultava de... O comparável nestas operações é o custo homem-hora. O valor são as certificações, porque, obviamente, é preciso certificação para poder fazer manutenção nos aviões. E, sobretudo, o tipo de intervenção, em que tipo de aparelhos, em motores e tudo isso, é por isso é que esta é a atividade mais segura que há. E a VEM tinha uma enorme vantagem, porque naquela altura, com a cotação do real, o custo homem-hora da VEM, por comparação, não era só com a TAP manutenção aqui, mas com outras, andava mais ou menos entre 1/4 e 1/3. Isto é, as contas, e eu assisti porque era administrador não executivo e uma vez por mês estava no Conselho de Administração, as contas feitas na altura
esquecendo o lastro que ela tinha, tornavam-na claramente uma empresa muito, muito interessante. E a prazo, aliás, ela também foi importante para a TAP, porque a TAP Manutenção, ainda hoje, creio, esgota integralmente a sua capacidade com os próprios aviões da TAP. Deixou de poder prestar serviços para terceiros. E quando esse esgotamento, aliás, atingiu níveis enormes, 2015, 2016, foi muito importante levar os aviões de longo curso a fazer os cheques CESAs, intervenções maiores no Brasil, e eu lembro na altura, numa conversa de circunstância, saber até que era, obviamente, mais económico, mais barato fazer no Brasil, mesmo pagando o voo de ida e de regresso vazio, que é um custo puro. E, portanto, não me espanta, não tendo razão de ciência sobre isso, não me espanta que tenha sido feito esse exercício de projeção, insisto, sobretudo para recuperar o legado muito pesado que a companhia tinha. Soutor, o Sr. Chairman da companhia, sabe como é que ele intitulou o problema da VEM no Grupo TAP, quando esteve aí na sua cadeira? Que era um quisto, era um cancro que finalmente se conseguia desenquistar da companhia. Acha que isso corrobora com quando diz que é o melhor negócio da TAP em 50 anos? Não, pelo contrário, se disse isso, coisa que eu não consegui ouvir tenho acompanhado com interesse e atenção boa parte das intervenções. Não consegui ouvir porque estava dentro de um avião da TAP e mandaram-me desligar o telefone, que era onde eu estava a ver. Justamente quando ia começar e como trabalho ainda não tive a ocasião de ir ver atrás. Compreendo. Discordância total com o Dr. Miguel Frasquilho sobre isso. Manuel Beja. Esse senhor nem conheço. Sabe o que é que disse o senhor dos sindicatos? Se o Dr. Lacerda Machado estivesse na TAP, ainda estava aberta a manutenção do Brasil. Aberta, quer dizer, estaria a funcionar e era uma boa opção. Não faço a menor ideia do alcance dessa afirmação. A menor ideia. Se eu acho que foi o melhor investimento da TAP em 50 anos, direi isso para sempre. Aos sindicatos, como disse, em reuniões que houve enquanto lá estive. Se ainda estava aberta, eu acabei de dizer que não tive condições para discordar por força das circunstâncias que aconteceu. Agora, o que me espanta muito, e me espantou durante anos, por isso é que eu usei a expressão perspectiva imbecil sobre isso, porque confesso que intimamente é o que me ocorre, embora sendo uma violência, até porque devo dizer que há muitos anos digo, eu já só aprendo com quem discordo, porque com quem concordo diz o mesmo que eu e não me acrescenta conhecimento. Mas eu não percebo como é que os sindicatos da TAP não entendem algo que está à frente dos seus olhos. A este propósito, e só a este propósito. Eles e o Chairman Manuel Beja. Aliás, a própria engenheira Crescim disse que foi pena ter demorado muito tempo a vender, quer dizer, que se perdeu aqui uma oportunidade de venda. Disse há pouco que não houve nenhuma mais-valia com o pagar à Geocapital os 21 milhões de euros, a não ser a financeira. Foi em que valor? Foi a juros de 7%, mobilizado o empréstimo durante 27 meses. É exatamente ao cêntimo o que dá. Em cima de 21 milhões de dólares. Foram dólares e não euros. Eu acho que correspondeu a 22 milhões e 500 mil euros o reembolso. Mas insisto, Sr. Deputado, foi ao cêntimo, como eu, aliás, mostrei. Acho, aliás, que ajudei a acabar com aquele inquérito que pendia há uma dúzia de anos e que era, na minha opinião, claro, foi uma denúncia anónima, se calhar dentro dessa lógica de perspectivas imbecis que fazem caminho e que vão muito longe, e dei a minha versão e a explicação e fiz sobretudo essa demonstração a propósito desse aspecto pontual, deixando a documentação toda no Ministério Público. O Sr. Quando correram as notícias dos 4,2 milhões, salvo erro, aos 4 milhões de mais-valia deste processo,
contestou alguma dessas notícias em tribunal? Notícias que correram sobre a mais-valia de 4 milhões no negócio dos 21, que não seriam 21, mas seriam 21 mais 4 milhões. Não compreendo. Se contestou em tribunal estas notícias, quem as divulgou? Não. Isso era... Sr. Deputado, olha, eu fui secretário de Estado da Justiça, fui membro do Conselho Superior da Magistratura, só não fui da Ordem dos Advogados, diria eu. E, portanto, se há coisa que eu não faço há 30 e tal anos é inventar projetos sociais inúteis. Portanto, doutor, esta empresa era ligada ao Sr. Stanley Ho, como disse, minoritariamente. Sabemos, pelo menos é do nosso conhecimento, que o doutor trabalhou em várias outras empresas ligadas ao Sr. Stanley Ho em Portugal. Em Portugal, não. Eu ainda hoje sou administrador da Geocapital em Macau e a minha principal responsabilidade foram os investimentos em bancos nos países de expressão portuguesa. E, portanto, insisto, o Sr. Stanley Ho é um acionista minoritário. O Sr. Stanley Ho, hoje, a herança do Dr. Stanley Ho, foi um acionista e é hoje a herança minoritário da Geocapital, que tem vários outros acionistas. E aquilo que eu fui fazendo com gosto, olha, e que me proporcionou ser o viajante mais frequente nas linhas da África da TAP, foi criar de raiz e ser vice-presidente do Moza Banco em Moçambique, que enquanto a Geocapital esteve foi um sucesso extraordinário. Depois entrou o Banco Espírito Santo e acabou mal. Ser vice-presidente do Banco Mais em Moçambique, que é um pequeno banco muito rentável. Ser vice-presidente da Caixa Económica de Cabo Verde. Ainda hoje sou o presidente do Banco da África Ocidental na Guiné-Bissau, que é absolutamente vital nas relações entre Portugal e a Guiné-Bissau, não apenas económicas, mas eu diria em todo o sentido. E, essencialmente, essa é a minha responsabilidade no âmbito do Grupo Geocapital. Em Portugal, não. Não tem ideia? Não tive mais nenhuma empresa operativa, não. Que colaborasse? Não, vamos ver, apenas na Geocapital. Como advogado? Como advogado também não. Recorda-se das licenças de telemóveis nos idos anos 90, uma das empresas que concorreu era do universo empresarial do Sr. Stanley Ho, a Ondex, representava a Motorola. O senhor nunca trabalhou como advogado desta empresa? Eu trabalhei, sim, senhora. E? Não. A Ondex não participou nesse concurso. Não foi isso que eu perguntei, se foi ou não advogado da empresa. Fui. Que era detida pelo Sr. Stanley Ho. Não. A empresa Ondex tinha um fundador, um senhor, e depois foi adquirida, na parte em que eu estive ligado, pela Finacom Telecomunicações, subholding da Interfina SGPS, que essa sim tinha um projeto estruturado na área das telecomunicações. Portanto, enquanto eu fui advogado, circunstancialmente, da Ondex, claro. Que tinha os seus advogados. Claro. E já agora posso lhe dizer, depois fui advogado da Ondex durante algum tempo, já depois de esses projetos de telecomunicações não terem tido o sucesso esperado, e, enfim, julgo que ninguém se importará, e sobretudo a partir dessa altura fui também, era sabido, advogado da Motorola em Portugal, porque a Motorola largou a representação. Muito bem. Nessa altura, porventura, no decurso de algum processo de ajustamento pessoal, porque o processo ou o projeto inicial estruturado não foi avante, o Dr. António Costa, enquanto advogado, e não é mal nenhum ser advogado, nem exercer, exerceu consigo ou prestou serviços nesta empresa? Não me recordo. Eu e o Dr. António Costa, extraordinário advogado. Aliás, é para mim um exemplo de dedicação cívica, porque eu sempre disse, António, desculpem a proximidade, se fosse advogado, eras um advogado de enorme sucesso, tinhas ficado rico. E escolheste ser pobre, que é o que ele é. Riquíssimo do ponto de vista humano e da sua integridade, mas... Não, devo dizer que colaborámos, que me lembro, num outro assunto,
Não, a primeira vez que colaborámos, tínhamos acabado o curso, estávamos a fazer o estágio e foi a patrocinar um colega nosso mais novo que arranjou uns sarilhos na faculdade, particularmente com o presidente do Conselho Científico, que se chamava professor Marcelo Rebelo de Sousa, ainda chama. E, portanto, aí... Não era o Dr. António Costa, esse colega, não? Não. O Dr. António Costa nunca arranjou problemas na faculdade, bem pelo contrário. Mas como é que resolveu foi muito. Era com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, pensei que era uma reedição. Mas mal. Era também contra o Conselho Direto. Portanto, foi uma circunstância em que estavam de lados diferentes da mesa, se quiser. E depois, eu acho que não tem problema, numa altura em que o Dr. António Costa não estava de pousio político, se quiser, colaborámos aí numa questão da indústria farmacêutica, porque o Dr. António Costa tratava de parte de direito público e eu tratava de parte de direito privado. Mas, doutor, com a sua memória, faça um esforço, porventura, e desculpe estar-lhe a insistir nisso, se no downsizing de pessoal que foi necessário fazer na empresa, fruto de não ter ganho a licença móvel em Portugal, naturalmente, nos processos de apoio jurídico para a redução de pessoas, o Dr. António Costa não esteve nunca nessas instalações, nenhum funcionário se recorda dele, portanto, isto é algo que é claríssimo para si. Deputado, o Dr. António Costa, vamos lá ver, onde é que se não participou coisa nenhuma em projetos de telecomunicações? Mas não foi o que lhe perguntei. Foi o que eu deduzi da sua pergunta. Eu já repito. A Ondex era representante em Portugal da Motorola e creio que de outras fabricantes de equipamentos de telecomunicações. Mas a Ondex nunca se perfilou nem integrou nenhum consórcio ou nenhum agrupamento para concorrer à licença GSM, cuja candidatura eu entreguei no dia 7 de junho de 1991 às 16h55 do então ICP. Mas não tenho ideia nenhuma de Dr. António Costa. Doutor, vamos aqui agora à questão da recompra do capital social e eu confesso que li, quando fiz a minha preparação, que o doutor é padrinho do Dr. António Costa. De casamento? É uma coisa que lhe é bastante cara, tronurenta, porque tive uma relação com o meu padrinho muito boa e, portanto, de facto, vejo este seu apoio também e faz-me lembrar esta relação com o padrinho e na ajuda que lhe dá e nos conselhos e também na amizade que acabou por dizer. Entrou na TAP por convite direto do Dr. António Costa, na TAP, no processo de reconfiguração do capital social? O convite para apoiar é do Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, admito que por sugestão do Dr. António Costa, e foi com o Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, que, sob a orientação dele, que trabalhei nessa fase de negociação da reconfiguração. Qual foi a reação da Atlantic Gateway nesta sua proposta de requalificação ou recompra de parte do capital social? A proposta não foi minha, Sr. Deputado, foi do Ministro Pedro Marques. 17 de dezembro de 2015, 5h30 da tarde, como eu tive a ocasião de dizer anteontem, a reação foi a pior possível. Aliás, quando a reunião acabou, eu, como creio que referi há pouco, fiquei convencido que era impossível ensaiar a via de diálogo que tinha sido proposta e que, portanto, se podia estar na iminência da reversão, isso sim, reversão, porque, insisto, o processo estava longe de estar terminado, tinha inúmeras fragilidades e vulnerabilidades. E qual foi a oferta irrecusável que fez para que isto solucionasse e tivesse o desfecho que teve? Não fui eu que a fiz, foi naturalmente o Sr. Ministro. A oferta era: vai haver uma reversão, por isso simples, vocês vão perder tudo. E creio que esse foi o argumento. Isto é, depois do choque inicial e daquele embate, eu acredito que do lado do consórcio, já então a empresa Atlantic Gateway, mediram os riscos que incorriam e optaram por aceitar o processo de negociação. Disse-me que por parte do Governo os interlocutores eram o Sr. Ministro das Infraestruturas e das Finanças. Havia alguém?
Estava sempre, nesta reunião esteve e foi estando um assessor também do Sr. Ministro das Finanças. E do lado da Atlantic Gateway? O Comendador Humberto Pedrosa, o Sr. David Neilman e o Dr. Diogo Estrelo, advogado. Disse há pouco que não tinha qualquer envolvimento na saída do Sr. Neilman com 55 milhões de euros. A pergunta que lhe faço é quem é que autorizou? Não faço a menor ideia. Não sabe quem é que tomou a decisão? Eu gostaria de voltar à questão dos fundos Airbus para clarificar algo que o Sr. já teve oportunidade de aflorar, que é que nos explique, de facto, a inevitabilidade do processo de entrada do Sr. Neilman e da importância que era e que foi a sua entrada, nos termos que o fez, porque há uma carta do engenheiro Fernando Pinto, em novembro, a dizer que a companhia está completamente estrangulada financeiramente. Explique-nos como esta era a única solução para salvar a companhia. Eu no dia 3 de dezembro de 2013, portanto 2 anos antes, expliquei que achava, perguntado à frente de 150 pessoas da TAP, expliquei que achava que a única solução para viabilizar a TAP era abrir o capital e, portanto, tinha que ser uma privatização. Foi-me perguntado pelo Dr. Nicolau Santos quanto, eu disse até 49%, creio que vale a pena que o Estado conserve a maior posição, e depois foi-me perguntado quanto é que eu achava que seria necessário, e eu disse 300 milhões de euros. E se digo isto é a meu benefício apenas, e de coerência, se quiser, para lhe dizer que eu próprio, quando perguntado para emitir opinião apenas sobre reversão, não reversão, eu expliquei, é uma oportunidade extraordinária e única, porque vão poder entrar na TAP 340 milhões, somando o empréstimo obrigacionista, e isso é exatamente aquilo que eu diria que permite transformar a TAP. E depois, se quiser, acrescentei e poder pôr um senhor como o Sr. David Neilman, por quem eu tenho imensa admiração, que é um homem genial no mundo da aviação, a trabalhar para o Estado português é uma oportunidade absolutamente única. Agradeço-lhe muito isso, porque espero que isso encerre, em definitiva, a narrativa do PS sobre os fundos da Airbus. Vamos agora aqui a uma outra questão que me parece importante, que é a estratégia. Havia um conjunto de A350 encomendados, foram trocados pela versão Neo, claramente numa estratégia de virar para a África, América do Norte, Brasil, Europa Central, em detrimento de longo curso para a Ásia. Acha que essa estratégia foi acertada? Sr. Deputado, absolutamente. Eu acordámo-la e eu trabalhei nisso. Vamos lá ver. Houve uma revisão em alguns aspectos pontuais do que era o plano estratégico que a Atlantic Gateway tinha apresentado com a sua proposta de privatização. Eu trabalhei nisso, mas o essencial, sim, eu aliás devo dizer, desde 2005, que estava absolutamente convencido que o mundo onde a TAP pode ser diferente, triunfar e vencer é o Atlântico. E relativamente ao Oriente, lembro-me bem do absoluto desastre que foi aquela linha de Macau, que mesmo com o governo de Macau a comprar metade da lotação dos A340, foi um desastre total. Vamos ver. Há uma parte do mundo em que a TAP vou usar a expressão, um player relevantíssimo, que é o Atlântico. O que é que tinha de bom nesta estratégia? Vamos alargar o Atlântico, vamos equilibrar o Atlântico Sul com o Atlântico Norte, até porque esta diversificação é a melhor maneira. Às vezes há riscos de certos lugares e, portanto, tal como eu achei que a TAP com a Varig, e depois tínhamos chegado a falar, já era uma espécie de ilusão, fechar o triângulo com a África e verdadeiramente controlar o Atlântico Sul. E não tenho hesitação em dizer que eu, até como Presidente da Comissão de Estratégia,
me bati, sem sucesso, é assim mesmo, para que se fizesse um acordo profundo com a Azul, onde a Azul era a Varig, e onde partilharíamos a Azul da América Central para baixo, serviria de feeder e distribuidora das linhas da TAP. A TAP tinha essa função aqui na Europa e em África, em certo sentido, e, portanto, esse sempre me pareceu o espaço natural que tem que ver com essa coisa extraordinária que é a situação geográfica de Portugal. E o hub de Lisboa é a peça essencial nisso. Portanto, claro, com certeza, totalmente de acordo com a estratégia. Portanto, a estratégia, deste ponto de vista, também recebe toda a sua concordância. Voltando aqui à questão da VEM no Brasil, repara o seguinte, o doutor faz a seguinte leitura. Em primeiro lugar, houve 15% da TAP, a responsabilidade maioritária da Geocapital, na perspectiva de adquirir a Varig. Correu mal, fica a TAP com o ónus todo, a Geocapital recebe o seu e sai. Acha que isso é um negócio justo, equilibrado? Absolutamente justo, corresponde àquilo que foi o acordo estabelecido desde o princípio. Cumprido escrupulosamente e honrado pela TAP, pelo engenheiro Fernando Pinto e pela sua equipa, cumprido escrupulosamente pelo lado da Geocapital e honrado pela equipa da Geocapital. Então, eu volto um bocadinho atrás. É óbvio que é o cumprimento do acordo. Eu pergunto se o princípio subjacente ao acordo, isto é, risco zero para a Geocapital e se correr mal, passivo para a TAP, como veio a verificar-se, se acha isso um bom negócio? Não, porque a TAP rapidamente disse que ficaria com as participadas. Vamos ver. O propósito da TAP, que foi amplamente alcançado, era crescer no Brasil. Talvez valha a pena, eu disse isto aqui anteontem. Vamos ver, o Brasil, desculpem a brutalidade, é um cemitério de projetos empresariais portugueses. Os fracassos foram inúmeros, os bancos portugueses, a distribuição portuguesa, tudo. O Brasil é um mercado dificílimo e eu senti-o nisso, como senti de algum modo depois enquanto estive no Conselho de Supervisão da EDP, que também estava a investir, e bem, fortemente no Brasil, muito difícil para entidades portuguesas. E tudo isto só foi possível porque a TAP era dirigida por uma equipa de gestores brasileiros. Foram chave neste processo. E, portanto, não era o ónus, e como a verdade veio a mostrar, foi um investimento extraordinário feito pela TAP, que conseguiu, aliás, viabilizá-lo, inicialmente pondo €1. Foi o que pôs na parte efetiva do capital da Reaching For, €1. E se fizer o exercício de ver o que aconteceu a seguir, veja só o que esse euro multiplicou. E, portanto, a bondade daquilo que foi o investimento da TAP, na minha opinião, é irrepreensível. Doutor, nós temos visões completamente antagónicas, mas explico-lhe porquê. Porque é em 2022, a operação do Brasil de manutenção tem um custo para a TAP acumulado de mais de 1.000 milhões de euros. São os valores que estão apurados. E quando o doutor disse, mas isso deu muitos passageiros, 30% da receita ao longo desses anos. Doutor, a TAP em 2015 está asfixiada. E esta operação é cumulativamente prejuízo acumulado ao longo desses anos todos. É quase para se dizer, eu prefiro não ter, esteja quieto, porque cada ano que você tem, no global, tem um prejuízo brutal que não consegue pagar. O virtuísmo, a virtude desta operação não pode ser só dizer que teve acesso ao tráfego, mas saber efetivamente no global o que é que isso pesa. Isso pesa 1.000 milhões de euros. Posso comentar? O Sr. Deputado troca 1.000 milhões por 12.000 milhões? 13, no seu os seus 13.000 milhões, acho bem, aliás, que os acrescente. Isso. Desculpe lá, olha como a transação que fizeram. A aritmética basta para explicar isto. E volto a dizer, sublinhando uma coisa-chave, ninguém voa para o Brasil porque quer. Insisto, foi
essa operação, foi esse investimento que levou o governo brasileiro a viabilizar a TAP. E, ó Sr. Deputado, sabe porque é que a TAP conseguiu aguentar o prejuízo? Porque a receita que obteve era muito maior. Senão não tinha aguentado. Quer dizer, eu acho isto elementar, perdoe-me, mas é de lógica elementar. Doutor, o que tem que fazer a conta não é a receita que tem somente das rotas que faz. É quanto é que elas geram enquanto resultado. Até podia ter 100 mil milhões de euros por ano. Se tivesse um prejuízo de 150 mil milhões, esteja quieto, não vou. E essa é a questão de fundo aqui. É que está-nos a dizer que faz uma operação que gera um cancro nos termos do chairman da TAP, que toda a gente admite que é um problema grave nas contas da TAP, para me dizer que isto teve a ver com a faturação. Mas as receitas, o valor liberto, não cobre nada disso, por isso ela está numa falência. Ai, cobre e supera largamente. Sr. Deputado, perdoar-me-á, estamos aqui num exercício de lógica elementar, na minha opinião. Não consigo compreender a sua conclusão. Não consigo compreender. Eu, aliás, volto a sublinhar, não são 1.000 milhões e não é custo, é investimento, se quiser. É investimento. Doutor, é por causa deste investimento e deste melhor negócio dos últimos 50 anos, no seu entendimento, que todos os portugueses tiveram que lá pôr 3.200 milhões de euros. E desses 3.200 milhões, mais de 1.000 milhões foram exatamente para cobrir o déficit da VEM Brasil. É este o virtuosismo do melhor negócio para si da TAP nos 50 anos. Pronto, temos essa divergência. Sr. Deputado, os 3,2 mil milhões postos na TAP, que não são nem sequer a média das ajudas dadas a companhias similares por Estados que se deem ao respeito e que também auxiliaram empresas. Olhe, como sabe, a 19 de abril a Air France KPLM pagou, a Lufthansa foi a primeira que pagou, eu acho que das outras 20 e tantas que tenho inventariada, nenhuma pagou. Nenhuma. Está bem? Não, vão pagar com certeza. Vamos ver. Eu também estou convencido que a TAP, se lhe derem condições, pode levar muito tempo, mas paga de volta. Claro. Eu vou sublinhar, se lhe derem condições, se lhe derem condições e se lhe derem um prazo largo, eu espero, aliás, que com esta insistência de que não paga, não se esteja a fazer uma coisa altamente perversa e prejudicial aos interesses do país, que é sinalizar a quem venha, ouça, compra desconto, aproveite. Porque com esta coisa, não paga, a primeira ideia que vai surgir a essa gente é, essa conta é para os senhores. E, portanto, eu acho que é um péssimo serviço que está a ser prestado. Está bem? Esta é a minha opinião, Mas, Sr. Deputado, eu acho que podíamos ficar aqui muito mais tempo. Eu insisto, não insisto só eu, é este senhor, que é, eu diria, uma voz muito autorizada, que conseguiu perceber que se não fosse esse investimento, provavelmente já não existia a TAP há muito tempo.